Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o filme 365 Dias, que muita gente tá falando, uns tá falando super bem, outros tá falando super mal, e eu vou falar o que eu achei e vou falar sobre o filme Como Eu Era Antes de Você. São dois filmes completamente diferentes, e por que eu vou falar sobre eles dois, sendo que são tão diferentes? Eu vou falar a inspiração que ele me trouxe, os dois me trouxe. Foi dois filmes que assisti um num dia, outro no outro, de forma aleatória, sem imaginar o que ia acontecer dentro de mim, o que eu viria a pensar, mas esses dois filmes me trouxe a pensar assim, coisas assim da vida, como que é a vida, né? E como os sentimentos, eles surgem sem precisar de toque, sem precisar de ter beleza, algo, os sentimentos, eles é por dentro. Então eu vou falar sobre cada um e falar sobre o que eu senti nos dois filmes, tá? O primeiro filme que eu assisti, 365 Dias, é um filme que, não pela história, a história dele é uma história meio sem pé nem cabeça, uma história doidona, mas pelo que ele proporciona, né? O combo do filme, né? Que fala, o ator é um ator maravilhoso, que deixa a gente, de queixo caído, e a atriz atuou maravilhosamente bem, é um filme mega bom, eu acho que é muito melhor do que 50 Tons de Cinza. Esse filme ele mostra que ele conseguiu apaixonar a mulher sem relar nela. Ele conseguiu fazer com que a mulher se apaixonasse por ele sem ao menos tocá-la. E é um filme muito legal. Esse foi o ponto top que eu achei do filme, sabe? Que eu achei mais legal no filme foi isso. Esse jogo sensual, né? De não tocar na pessoa e mesmo assim mexer lá dentro dela com os 7 sentidos dela, foi muito legal. E o outro filme é Como Eu Era Antes de Você. Esse filme, o rapaz teve um acidente, ele é tetraplégico, né? E ele é muito bravo, muito ranzinza, até que chega perto dele uma mulher que é a mãe que coloca perto dele para ver se consegue dele fazer ele desistir de se matar. Na verdade, ele não queria mais viver porque ele não tinha mais sentido a vida. E ela não sabia, a menina que vai cuidar dele, cuidar entre aspas, porque é conversar. Só que ela não sabia que esse que era o objetivo da mãe, fazer com que ele desista, né, do suicídio, desista da morte. E ela vai e cuida dele daquele jeitinho dela, todo simples, todo humilde, mas todo especial. E ela acaba se apaixonando por ele e ele acaba assim gostando muito dela, porém ele não desiste do não um suicídio em si, mas ele veio tomar uma injeção, os pais já tinham concordado, porque a vida para ele não fazia mais sentido. Esses dois filmes juntos, não um e o outro, os dois juntos, me levou a refletir. São dois filmes maravilhosos, eu chorei como Eu Era Antes de Você. São dois filmes que mostram, um é aquela pegação, tudo, que é aquela fogo no parquinho, aquela explosão no outro. É um filme leve, é um filme que a gente se apaixona da mesma forma que se apaixonou pelo 365, mas de forma tão leve, de forma assim tão pura e tão linda, que me levou a refletir que a gente, o que manda mesmo em nós, o que manda na gente, não é o corpo, não é a pegada, não é algo material, não é o dinheiro, não é algo material, não é o pegar, nada, é o sentimento interno, é quando as almas se encontram. Um filme tem muita química, né? Aquele filme de química. O outro filme também tem muita química, porém não há nada além de um simples beijo. E leva a gente a refletir que não precisa de muito para a gente se apaixonar.
Não precisa ter aquela beleza maravilhosa para se apaixonar, não precisa ter absolutamente nada, precisa só as duas almas se encontrar e se falarem entre si, né? O filme Como Eu Era Antes de Você me ensinou que pra gente, igual as pessoas novinhas que estão começando um namoro, não tem necessidade de ir direto ao sexo, não tem nenhuma necessidade de ir direto ao sexo, porque a gente se apaixona pela alma, e o quão é importante a gente se apaixonar primeiro pela alma, depois pela carne, né? E esse filme, Os 365 Dias, por mais que as pessoas falem, é um filme super erótico, falar mal do filme, é um filme que primeiro também ela se apaixonou por ele em si, sabe? Ela se apaixonou pela pessoa sem a pessoa relar nela, sem que acontecesse aquela pegada que hoje em dia já acontece no primeiro dia, que os meninos, as menininhas já namoram e já tem aquela necessidade de ter o toque, e mais além de toque, de ter ali os dois juntos, não tem nenhuma necessidade. O filme Como Eu Era Antes de Você e o filme 365 Dias mostra que as almas podem se encontrar e o corpo pode se encontrar, não o corpo em si, a alma de um e de outro, somente no olhar, sem se tocar, somente na conversa, sabe? Como é gostoso quando primeiro a gente se apaixona pela alma, primeiro a gente se apaixona pelo sorriso, primeiro a gente se apaixona pelo olhar, como é gostoso, né? E o toque vem depois, né? Muito depois, como um presente, porque tudo deu certo. Eu acho que hoje em dia as relações estão dando, às vezes, tão errado, porque vai direto ao ponto máximo de dois corpos, vai direto ao ponto máximo de dois corpos e depois não tem absolutamente mais nada que chegue ao topo. O ponto de dois corpos da penetração, eu acho que já é o topo, já é o presente que Deus dá do topo, que é os dois corpos tendo o prazer, né, em um corpo. Eu acho que hoje em dia o que falta nas relações de namoro e de se conhecer, do pessoal tá ficando, e às vezes não dá certo porque a pessoa já se apaixona direto pelo corpo, e aí quando vai ter o olhar, quando vai ter a alma, já não tem mais graça, né? Já acaba não tendo mais graça porque o topo já foi feito. E aí eles percebem que fizeram algo de fogo, de paixão do momento, mas depois a alma não se encontra. E o ponto máximo de ter um relacionamento que é duradouro é a alma se falar. Não precisa, muitas vezes, o sexo ser top, a penetração ser top, quando a alma e os olhos e o corpo se encontram e se dão certo o olhar, sabe? Isso aí depois é uma consequência, porque sexo um dia é bom, outro dia já não é tão bom assim, outro dia é top, e é a cada dia de uma vez, né? E o recado que eu dou para os casais hoje, que eu aprendi, a inspiração que eu tive desse filme é: brinque mais, né, na relação. Ver se primeiro encontre almas para depois encontrar o corpo, encontre olhares, tenha esse jogo de não poder, seguindo as leis de Deus. Se você seguir as leis de Deus, você vai perceber que ela é perfeita, porque primeiro tem o conhecimento da alma, o conhecimento da conversa, o conhecimento do olhar, para depois chegar no corpo. Porque se tudo, o olhar, a alma, a conversa, o jeitinho, tudo bater, o corpo é o final, é o topo. Então foi isso que eu aprendi nesse filme. Eu me apaixonei pelos 4 personagens, tanto os 365 dias quanto Como Eu Era Antes de Você.
E o 365 dias, ele mostra que o corpo, assim, é perfeito, mas todo o filme, a parte mais legal do filme é quando tinha aquela jogada erótica de não vou te encostar se você não pedir. Isso pra mim foi muito melhor do que a parte do sexo em si. E como eu era antes de você, não teve nada, absolutamente nada de sexo. Teve um encontro de almas maravilhosamente bem feito e que a gente se apaixona da mesma forma. Então são dois filmes completamente diferentes, mas que mostra pra gente que não precisa num relacionamento ir direto ao sexo pro mocinho ou pra menininha se apaixonar. São filmes maravilhosos e é esse o recado que eu deixo. Meninas e meninos, tenham calma, tenham muito calma, porque o melhor do relacionamento tá no conhecimento entre as almas, entre as conversas, entre o diálogo e entre esse jogo de agora não é hora, agora não pode. É isso, eu acho que falta um pouquinho nos relacionamentos de hoje. Um beijo, fica com Deus. Se gostou do canal, deixe seu like, se inscreva que vai ter muito mais vídeos toda semana. Fica com Deus, tchau!